Glória a Deus. Aleluia. Primeiro dia da semana, na presença daquele que pode todas as coisas. Chega aí, Rony. Amém. Tivemos o privilégio, a oportunidade de ministrar juntos, o Rony e eu, no primeiro culto, e eu gostaria de, novamente, nessa segunda oportunidade, a gente ministrar ao seu coração de maneira contemporânea, de maneira contextualizada na palavra de Deus. Nós esperamos muito que você receba aquilo que Deus tem para entregar ao seu coração nessa manhã. Amém? Muito bom revê-los e estar com vocês. Alguns a gente faz disso que não encontrava, né? Mas é sempre bom a gente estar junto. E o tema que nós queremos ministrar ao seu coração é a travessia, dando um novo significado para a vida. A travessia, dando um novo significado para a vida. Nós vamos basear essa palavra, essa conversa nossa nessa manhã, num texto muito conhecido no livro de Êxodo. Em alguns capítulos eu não vou ler os textos, mas eu vou citar a história que contém nesses textos, amém? No livro de Êxodo, então começa a partir do capítulo 15, na verdade, passa pela liberação dos mandamentos de Deus no capítulo 20, e a história dá continuidade. Então, se você depois quiser aprofundar nesse tema que nós vamos compartilhar agora, você pode fazer isso, lendo o livro de Êxodo, e você vai ficar maravilhado com essa história. Então, eu quero falar sobre travessia. E a travessia é algo que diz respeito a cada um de nós. Então, você que entrou nessa manhã aqui, a partir do momento que você chegou pelas portas desse lugar de reunião, você está numa travessia. Cada um de nós, num momento, em circunstâncias diferentes, em pontos a ser trabalhados diferentes, mas você está vivendo uma travessia. Você está indo para um lugar. E o que nós esperamos é que você esteja indo para o lugar onde Deus quer levar você. Essa é a expectativa nossa de entregar ao seu coração a palavra sobre a travessia, dando um novo significado para a vida. Eu quero começar falando sobre a nação de Israel, quando Deus tira o povo de Israel do Egito. Nós conhecemos bem essa história. E a saída, Israel praticamente foi expulso do Egito. Então eles celebram a Páscoa na madrugada e quando o dia estava amanhecendo, eles partem em direção à terra prometida. E a partir dali, há algo que Deus, você vai ver uma semelhança entre o que Deus fez na vida deles e o que Deus também quer fazer conosco através dessa travessia. Mas logo de cara, logo quando Deus promove essa saída e liberta o seu povo depois de 400 anos como escravos no Egito, Deus coloca eles em duas circunstâncias que eu gostaria de compartilhar com você logo de cara. Presta atenção no que Deus está falando com a gente nessa manhã. A primeira coisa que Deus faz com a nação de Israel é libertá-los do medo. O primeiro medo que eles tinham era o medo de morrer. O medo mais elementar. O medo da morte. E Deus faz isso de uma maneira muito interessante. Eles saem do Egito e logo quando eles começam a trajetória deles, eles chegam a um lugar que nós já conhecemos bem, à frente do Mar Vermelho. E acontece um fato curioso, porque eles eram cerca de 2 milhões de pessoas. Muito provavelmente quem estava na retaguarda começa a olhar para trás e vê um poeirão levantando. E era Faraó com o seu exército, porque logo após, a Bíblia diz que logo após ter liberado a nação de Israel, Deus libera o coração de Faraó. Deus endurece o coração de Faraó. Olha que coisa interessante, olha o cenário que Deus promove. Deus endurece o coração de Faraó para liberar o povo. E depois que ele libera o povo, ele cai em si e ele olha o texto do livro de Êxodo e fala assim, mas o que é que nós fizemos? Nós liberamos essa quantidade de escravos para sair todos eles, com tudo que eles são, tudo que eles têm, e vão em direção ao deserto. A Bíblia diz que Faraó começa a persegui-los. A Bíblia fala só em carros de guerra, 600 carros de guerra, fora o exército de Faraó. Então, eles olham e veem à frente o Mar Vermelho, e quando eles olham, eles conheciam bem aquele exército. Eram os seus verdugos, eram os homens que os escravizavam. Eles conheciam o poder do exército de Faraó. E quando eles olham para trás, eles se veem prensados entre o Mar Vermelho e o exército de Faraó chegando rapidamente até eles. A Bíblia diz que eles gritam e clamam ao Senhor em alta voz.
Deus estava conduzindo a nação de Israel a se libertar do seu primeiro medo, que era o medo da morte. Eu quero compartilhar com você uma coisa já logo no início da palavra. Toda a travessia começa quando nós perdemos o medo da morte. Nós precisamos perder o medo de morrer. E não é o medo da morte, o Rony até completou o que a gente estava falando na primeira reunião, a morte como perda. Não é a morte de maneira literal, mas a morte como perda. É a morte que abre mão, é o grão de trigo que é colocado à terra e ele precisa morrer para que o pé de trigo seja germinado e que aquele pé de trigo dê muitas outras sementes. É a morte de parar de viver para si. É a morte de parar de pensar somente em si. É a morte de pensar em algo maior, algo que faz parte da vontade de Deus, algo que envolve plenitude de vida e que não necessariamente diz respeito a você mesmo. É morrer no sentido de perder. É morrer no sentido de abrir mão. É morrer no sentido de avançar para além de si mesmo. E essa é a nossa grande dificuldade. Nós, como a nação de Israel, precisamos ser libertos de uma mentalidade escrava que vive e programa a sua vida a respeito de si mesmo. Então, como Deus faria uma travessia junto com a nação de Israel, logo de cara ele precisava libertar a nação de Israel do medo de morrer, do medo de perder, do medo de não ter, do medo de se poupar. Esse medo da morte, ele estava muito presente, inclusive, com os discípulos de Jesus. Por exemplo, quando Jesus contou aos discípulos que ele estava perto de entregar a vida dele por um propósito maior, que ele seria crucificado, cumprindo o propósito de Deus, quando Pedro chega para Jesus e fala assim: mestre, de maneira nenhuma isso te acontecerá. Pedro é repreendido duramente por Jesus quando ele fala assim: Satanás, arreda, porque você é para mim uma pedra de tropeço, porque você cogita somente das coisas dos homens. As coisas dos homens é se poupar, não querer se entregar. É por isso que Jesus, passando para a gente contextualizar para o Novo Testamento, Jesus nos desafia, porque essa palavra chega até nós, da gente se entregar. Por isso que Jesus fala: ninguém pode me seguir sem antes morrer, sem antes negar a si mesmo. Então, negar a si mesmo é morrer. Sem tomar a sua cruz é morrer. É estar disposto a perder por algo maior do que você mesmo. Quem não está disposto a morrer, não conseguirá viver. Quem não está disposto a morrer, a se sacrificar por algo maior do que a sua própria vida, não gerará nada além de si mesmo. A primeira coisa que nós precisamos ser libertos na nossa travessia, na nossa caminhada, no nosso dia a dia, é o medo da morte. É o medo de entregar-se a si mesmo. João, no capítulo 3, quando o evangelho está começando, João faz uma descrição muito interessante sobre Jesus, e ele disse assim: tendo amado os que eram seus, ele os amou até o fim. É essa entrega que vai até o fim. Você não fará algo relevante na sua vida se você não morrer, para que isso seja germinado diante de Deus, gerando algo maior do que você. O grão de trigo precisa cair na terra e morrer. Ele precisa se entregar. Então a primeira coisa que acontece na nação de Israel é que Deus faz eles vencerem o medo de morrer. Escravos têm medo de morrer. Filhos não têm medo de morrer, mas escravos têm. Porque o escravo não vive, ele existe. O escravo não vive, ele apenas existe. Então ele cuida muito bem para que a sua existência seja prolongada, porque ele não tem uma perspectiva do propósito eterno de Deus. A gente precisa entender o modelo de construção de Deus. A segunda coisa que Deus faz com a nação de Israel, logo de cara, é que ele liberta Israel do medo da subsistência. Ah, como a gente tem que se libertar desse medo. É o medo de, e agora? Presta atenção. Deus faz algo maravilhoso. Deus olha para Moisés e fala: por que você está clamando a mim? Mande Israel que marche. Você tem aí um bordão, um cajado na sua mão. A Bíblia diz que Moisés toca as águas e elas abrem. E agora Israel estava do outro lado. E aí eles passaram por um momento de euforia extraordinário.
Miriam com as mulheres fizeram danças, fizeram um cântico, cantaram, comporam até um cântico ao Senhor. Mas depois do cântico, eles olham para trás de novo e o mar havia se fechado. Já não tinha mais como voltar. Mas o que estava diante deles era o quê? Um deserto. Então eles haviam passado pelo medo de morrer, mas agora eles passavam por um segundo medo. Era o medo da subsistência. E agora, Deus, o que será de nós? 2 milhões de pessoas, muitas crianças, muitos idosos, sem qualquer tipo de programação, sem qualquer tipo de provisão planejada. Não tinha nada. Eles haviam acabado de perder o medo da morte. Bom, agora nós vencemos o medo de morrer. Agora nós sabemos que nós podemos continuar caminhando. Só que agora eles tinham que vencer o medo da subsistência. Se nós, presta atenção no que Deus está falando com a gente, se nós não perdermos o medo da subsistência, o medo do e o que será de nós, medo de e agora, se a gente não parar de buscar as garantias, nós vamos cair numa vala que não nos permitirá continuar. E aí o que Deus faz? Quando nós lemos o texto, algo muito interessante. Deus os leva a caminhar por 3 dias sem água. 3 dias. No 3º dia, eles chegam a um lugar. Só que as águas eram amargas. E eles chamaram aquele lugar de Mara. Eles queriam beber a água, e a água não tinha possibilidade de tomá-la. Ela não era potável. E a Bíblia diz que eles foram para Moisés e falaram, não tem como beber essa água. Depois, para você perder o medo de subsistência, você tem que experimentar uma nova vida ressurreta em Cristo. Você precisa experimentar que você tem um Pai. Não é que vai cuidar, mas que já cuidou de todos os detalhes relacionados à sua vida. Deus não vai cuidar de nada, Ele já cuidou de tudo. 3 dias de caminhada num deserto é o tempo da ressurreição. É o tempo do renascimento. Veja que na travessia agora Deus os leva por 3 dias para que a mente, o coração daqueles homens, daquelas mulheres, do povo de Deus, renascesse para um novo modelo de pensar. Agora pensar como filhos. E Deus os deixa padecer por 3 dias. 3 dias fala de morrer. Por isso que Jesus morreu e ficou por 3 dias e ressuscitou no 3º dia, antes que o seu corpo experimentasse a ressurreição. Então, por 3 dias, Jesus ficou morto, e no 3º dia, ele ressurge vivo. 3 dias fala de morte, fala de renascimento. Ele chega a um lugar, só que as águas eram amargas. E Moisés joga um pedaço de madeira na água, e a água fica doce, potável, para que eles pudessem beber. Deus fala, agora vocês podem beber. Eu estou cuidando de vocês. O medo da subsistência faz com que você viva somente voltado para você. Tudo que você faz é para garantir a você mesmo. Quem tem medo de subsistência, primeiro se cerca de garantias, se cerca de recursos para ter certeza de que será possível ele fazer a travessia de maneira segura até a terra prometida. Mas Deus quer nos libertar disso. Não há garantias quando nós estamos fazendo uma travessia com Deus. Não há segurança. A propósito, a relação, a mesa posta, a provisão, mas não há garantias. Então a segunda coisa que Deus faz com o povo de Israel é fazê-los vencer o medo da sua própria subsistência. Quantos estão entendendo o que Deus está falando com a gente aqui? Não se preocupe. Fala para o seu irmão que está perto de você, fala assim, para de preocupar, meu irmão, não se preocupe. Deus já cuidou de tudo. Deus já havia preparado aquele lugar para eles. Mas tem uma coisa. O povo como estava, eles não podiam representar Deus naquela terra. Eu falei no primeiro culto. Eu falei, olha, a gente podia ter dado uma ideia para Deus. Que tal uma ideia interessante? De repente a ideia de um conto muito conhecido a nível mundial. A ideia do gênio da lâmpada com o Aladim e o tapete. Que tal se Deus fizesse um grande tapete de areia? Falasse para o povo assim, sobe aí todo mundo em cima. Mulheres e crianças primeiro. Nós vamos flutuar sobre esse deserto dentro de 30 minutos, contemple a paisagem, nós desceremos lá já dentro, fazendo uma entrada triunfal na terra de Canaã. Deus podia ter feito isso?
podia ter feito isso. A questão é que ele não fez. E ele não fez porque a travessia tem um poder enorme de relação, de educação, de pedagogia nas nossas vidas para que a gente aprenda o que é mais relevante. A questão é que a terra já estava pronta, mas o povo não estava. A questão é que a terra já estava pronta para receber moradores novos, mas aqueles moradores tinham que dignificar, ressignificar aquela terra. E os moradores atuais, que eram os cananeus, não significavam, nem dignificavam aquela terra. Então Deus falou assim: eu preciso trabalhar vocês. Então, a terra já estava pronta, o povo é que não estava. Sabe, deixa eu falar uma coisa para você: tudo que Deus tem para a sua vida já está pronto. Você é que está ficando pronto. Tudo o que Deus tem para a sua vida já está pronto. O dia que você nasceu, na reunião da Trindade para criar a sua vida, já estava pronto. Ou você acha que Deus falou assim: bom, fiz mais um filho, e agora eu vou pensar depois o que eu vou fazer da vida desse menino. O dia que Deus criou você já estava pronto. É por isso que a Bíblia diz que todos os nossos dias estão já escritos em seus livros. Nós é que estamos ficando prontos. Não se esqueça disso. Deus já fez tudo e tudo já está pronto. Você é que está ficando pronto para aquilo que Ele tem para você. Amém? A terra já está consolidada. Não são coisas boas ou ruins que provam que nós somos filhos de Deus, mas é a tradução da sua própria natureza. E eu queria falar uma coisa com vocês que é interessante sobre as características da travessia. Uma delas é que a travessia expõe as nossas vulnerabilidades, porque são condições extremas a que nós somos submetidos pela vontade de Deus, não é pelo diabo, tá? É pela vontade de Deus, nós somos submetidos a condições extremas para que aquilo que está dentro de nós se manifeste. Foi por isso que Deus falou a respeito da nação de Israel, Rony, falando os textos, ele fala assim: porque eu te conduzi por esse deserto durante 40 anos, para que você soubesse o que está no seu coração, se você me obedeceria ou não. Deus nos coloca num lugar de vulnerabilidade, e eu vou te dar um conselho. Abre a caixa preta, que é mais fácil. Quanto mais você resistir, pior vai ficar. Recalcitrar contra os aguilhões é pior para você. Quando nós estamos numa travessia, nós precisamos entender que é preciso a gente abrir as nossas vulnerabilidades. O Rony estava falando sobre a falsa ideia de fazer roupinhas e esconder a nossa nudez de Deus. Na travessia, você será desnudado. Permita que as suas vulnerabilidades sejam expostas, não só por Deus, mas diante dos seus irmãos. Porque é assim que nós somos trabalhados. Sabe o que Deus faz? Deus tira a gente de um lugar de isolamento. Porque no isolamento nós não somos trabalhados. Deus nos coloca num ambiente de família, onde uns conhecem os outros. Por exemplo, na sua família você sabe o tio que ronca, você sabe a tia que fala mal dos outros, você sabe quem tem inveja, você sabe quem quer o mal de todo mundo. Sabe ou não sabe? Ou é só na minha família? Sabe ou não sabe? Mas é nessas vulnerabilidades que nós estamos sendo trabalhados. Então, na travessia, você precisa permitir que as suas vulnerabilidades sejam trabalhadas por Deus. E eu gostaria de compartilhar uma coisa importante sobre a travessia. É a nossa relação com o poder. Presta atenção. Eu notei uma coisa que Deus tem falado comigo há algum tempo. Sobre o poder de Deus. Nós estamos passando uma situação em casa, uma questão de saúde. Está falhando esse aqui, deixa eu trocar. Nós estamos passando uma situação de saúde em casa e a gente tem orado sobre isso. Só um milagre de Deus. Mas tudo está direcionando para a gente ter que passar por um processo convencional. E a gente ora e crê que Deus tem poder para fazer. Mas e se Ele não quiser fazer? Eu notei uma coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês sobre o poder. Nem sempre o poder de Deus se manifestará
embora ele sempre esteja. Mas seu amor, sua bondade e a sua misericórdia sempre estarão, mesmo que o seu poder não se manifeste. Nem sempre você vai conhecer o poder de Deus. E aí acontece uma coisa interessante, gente, depois que Israel atravessa o Mar Vermelho. Agora não tem mais as 10 pragas. Agora não tem mais fogo. Agora não tem mais o mar se transformando em sangue. Agora não tem mais a praga de gafanhotos. Agora não tem mais trevas. Agora não tem mais úlceras. Agora não tem mais morte de primogênito. Agora tem eles, Deus, maná que cai pela manhã e as codornizes que Deus manda. E quando Ele quer, uma fonte para beber água. Deus deixa somente o essencial, embora o seu poder esteja, para que o que prevaleça seja relação e não uma relação de interesse com o seu poder. Deixa eu te falar uma coisa. Nem sempre você vai experimentar o poder de Deus. Mas você pode ter certeza. O poder de Deus está, mesmo que ele não se manifeste. Agora, o amor, a graça e a misericórdia de Deus sempre estarão presentes, mesmo que o poder não se manifeste. Tem momentos que o que vai sustentar a sua casa, a sua vida e a sua família é a bondade, o amor e a misericórdia de Deus. E você não verá o poder de Deus. Por que Deus faz isso? Deus fez isso com a nação de Israel. As coisas eram diárias. O pão, o maná, se guardasse para o outro dia, o que acontecia se guardasse o maná para o outro dia? Ele apodrecia. Ele era tomado por bichos e ele fedia. Ele tinha mau cheiro. Era Deus dizendo o seguinte: não, agora acabou. Vocês concordam que Deus podia falar assim: ó, vocês estão saindo agora, cada um pega um pedaço de maná. E nunca mais, até vocês chegarem na terra prometida, ninguém vai ter que pegar maná. Guarda ele numa vasilha e todo dia de manhã ela vai estar cheia. Como o azeite da botija da viúva, por exemplo. Mas Deus não fez. Deus usou métodos absolutamente ordinários e nominais para trabalhar o seu povo numa relação do dia a dia. E é isso que nós temos que entender. Então não fica surtado, não perca a cabeça. Não se rebele se o poder de Deus não se manifestar numa circunstância em que você precisa dele. Porque saiba de uma coisa, tenha essa consciência em nome do Senhor Jesus. Haverá circunstâncias em que o poder de Deus não se manifestará, embora ele esteja presente. A minha casa está passando por uma situação como essa. Uma circunstância em que Deus poderia operar um milagre. Mas nós estamos caminhando para um ordinário de Deus e está tudo certo. E nós temos visto, através dos irmãos, através daqueles que estão junto com a gente, é uma ligação, é um abraço, é um consolo, é uma caixa de uma cesta que chega na nossa casa com um bilhete dizendo: estamos juntos, Deus está com vocês, fica firme. É o amor, a bondade e a misericórdia de Deus se manifestando durante a travessia. Você entende que é isso que trabalha a gente? É isso que faz a gente passar para um outro patamar. Para um outro patamar. E aí eu quero passar para um ponto chave da palavra sobre o momento em que Deus quis desistir do seu povo. É muito interessante, não há, depois desse momento na Bíblia, nenhum outro texto em que diz que Deus quis desistir do seu povo. Mas nesse momento Deus quis desistir deles. Deus vira para Moisés e fala assim: faz o seguinte, nós estamos nós dois aqui conversando sobre o povo. Era uma conversa relacional. Rony, às vezes eu acho assim, eu cresci, olha que interessante. Eu cresci achando que Moisés subiu o monte e ele ficava escondido. E Deus falava trovão, trovão, raio, poder. E de vez em quando Moisés abriu o olho assim: não, irmão, deixa eu falar. Eu entendi depois de todos esses anos que era uma conversa, um bate-papo entre dois amigos que falavam sobre gente. Foi ali, durante esse período que Moisés subiu ao monte, que Deus entregou a lei cerimonial, a lei civil e a lei religiosa para a nação de Israel. E ele estava falando sobre o povo dele. Então era uma conversa sobre família, era uma conversa de família. Deus quis entregar para Moisés e falou assim: Moisés, vem que nós vamos conversar sobre essa nova família, como é que eles vão fazer a partir de agora. Como é que vai ser essa relação entre eu e eles? Afinal de contas, eles não conheciam a Deus ainda.
Eles não sabiam quem era Deus. Eles ouviam falar do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, mas não era o Deus deles. Eles nem sabiam que Deus era esse. E por que Deus se irou contra eles? A Bíblia diz que Deus ficou irado contra eles. Por que Deus irou-se contra eles e quis desistir deles? Tem gente que fala que é por causa do bezerro de ouro. Eu também cresci achando que Deus estava muito irado contra esse novo ídolo, um bezerro de ouro. Ora, irmãos, um bezerro de ouro para Deus não significa nada. O Criador de todas as coisas, o Deus que abriu o Mar Vermelho, o Deus que protegiu o seu povo durante a noite com uma coluna de fogo e durante o dia com uma nuvem para que o calor não molestasse eles. Você acha que Deus estava preocupado com um bezerro de ouro? Não era essa a questão, não era sobre isso. A ira de Deus, o descontentamento de Deus, Deus quis desistir de terminar de fazer o seu povo chegar à terra, não era por causa do bezerro de ouro em si. Eu vou mostrar para você para que era a intenção de Deus. Quero compartilhar com você uma pergunta importante. Por que Deus pediu para os israelitas pedirem joia, ouro e pedras preciosas quando eles saíram do Egito? Por quê? Interessante. Vou recapitular a história com você. Quando Deus, presta atenção nisso, quando Deus estava próximo de Israel sair do Egito, Deus dá uma ordem para Moisés e fala assim: fale para o povo de Israel pedir aos egípcios ouro, prata, vestes. A pergunta é: para quê? Tem gente que acha que era uma forma de compensação. Afinal de contas, eles serviram 400 anos como escravos. Então tem gente que pode olhar e falar assim: não, Deus mandou que eles pedissem aos egípcios como uma forma de compensação pela escravidão. Não era. Não foi para isso. Olha o texto, em Êxodo 12, versículos 35 e 36, fala assim, ó: fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios joias de prata, joias de ouro e roupas. E o Senhor deu graça aos olhos dos egípcios, e esses davam o que pediam, e despojaram os egípcios. Então, ouro, prata, pedra preciosa, roupa. Para quê? A pergunta que fica é: não era para uma forma de compensar. Sabe por que não era para compensar? Para onde Deus estava levando o seu povo? Para a terra de Canaã. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia diz que tinha que juntar 2 homens para carregar um cacho de uva que vinha de Canaã. Uva em Canaã era do tamanho de uma laranja. Dá para você imaginar o que é uma terra dessa? Então Deus estava levando o povo dele para um lugar onde não precisava de absolutamente nada, estava pronto. Deixa eu falar uma coisa para você. Terra de Canaã tinha cidades prontas. Não foram os judeus que construíram Jerusalém. Quando eles chegaram em Jerusalém, Jerusalém já era uma cidade pronta. Deus entregou, lembra que eu falei no início da mensagem que tudo que você precisa já está pronto? Então Deus não mandou que os egípcios entregassem os bens, o ouro, a prata, pedras preciosas, roupa, ao seu povo como uma maneira de compensação, porque não era necessário. Tinha um propósito maior. E a pergunta que fica é: qual propósito seria esse maior do que isso? O que pode ser maior do que isso? A nossa cabeça começa a pensar em compensação, mas não era por compensação. E a gente descobre para que era em Êxodo capítulo 25, de 1 a 9. Olha para que era o ouro, a prata, as pedras preciosas e as roupas. Diz assim: o Senhor disse a Moisés: diga ao povo de Israel que me traga suas ofertas. Aceite as contribuições de todos cujo coração as dispuser a doar. Aqui está uma lista de ofertas que você aceitará deles: ouro, prata, bronze, fios de tecido azul, roxo, vermelho, linho fino e pelos de cabra para confeccionar tecido, pele de carneiro tingidos de vermelho e couro fino, madeira de acácia, óleo de oliva para as lâmpadas, especiarias para unção, para um incenso perfumado.
pedras de ônix, olha, tinha mais coisas, e outras pedras preciosas para serem fixadas no colete e no peitoral do sacerdote. Olha o versículo 8. Agora tem a razão pela qual Deus pediu todas aquelas coisas. E instrua os israelitas a construírem para mim um santuário, para quê? Para que eu viva no meio deles. Devem fazer esse tabernáculo e sua mobília de acordo com aquilo que eu lhe mostrarei. Uau! Para que era aquele recurso que Deus tinha pedido para eles pedirem aos egípcios? Para quê, gente? Para construir uma casa, para Deus morar no meio deles. Mas quando Moisés demorou 40 dias para descer do monte, qual era a preocupação deles? Chegar na terra logo. Bora! Está demorando muito. O que importa é chegar na terra. O que importa é ver aqueles caixão de uva daquele tamanho. Lá deve ter umas vacas, lá deve ter umas ovelhas que nunca existiu no mundo. Dá para fazer elas de travesseiro. As vacas de lá, essas vaquinhas aqui do Goiás, as vacas de cana d'água eram 100 litros de leite de manhã. Coisa de louco, meu irmão. O coração do povo estava em chegar logo. Era um coração de escravos ainda, que só interessava em chegar numa terra, mas Deus pediu para eles trazerem todas aquelas coisas para construir o tabernáculo, que era uma casa onde ele pudesse habitar com eles. Então, enquanto Deus falava de relação, de casa, de morada, de estar juntos, eles falavam em chegar logo. Foi por isso que eles fizeram um bezerro. Sabe qual foi o Deus que eles fizeram? Apis. Apis era um dos deuses do Egito mais cultuados. Sabe o que Apis significava? Representava força, vitalidade, fertilidade e proteção. Era isso que o touro, que era uma das divindades egípcias, representava. Eles fizeram um Deus que eles já conheceram no Egito e falaram assim: bom, se o Moisés subiu no monte e não volta, vai que ele morreu. Não sei o que está acontecendo, 40 dias, nós não vamos esperar mais não. Vamos fazer um Deus que seja forte, que tenha fertilidade, resolva os nossos problemas, afinal nós precisamos chegar nessa terra logo. Será que a gente não está fazendo isso, gente? Será que a gente não está fazendo isso com Deus? Enquanto Deus fala assim: calma, eu vou pôr uma mesa para a gente. Nós vamos tomar um café juntos. Calma. Vamos partir o maná junto primeiro? Eu não conheço. Aliás, vocês não me conhecem ainda. Olha, eu sou o Senhor, Deus de vocês. Eu sou amoroso, bondoso, misericordioso. A minha bondade e misericórdia vai de geração em geração. E eu quero agora construir uma família com vocês. Será que a gente não está olhando para Deus e olhando no relógio e falando assim: anda logo, eu estou com pressa. Preciso chegar logo no lugar da promessa. Deus fala: calma. Eu falei uma coisa no primeiro culto: quando Deus tirou a nação de Israel de lá, Ele não marcou data de chegar. Por quê? Aliás, eu falei uma coisa: se você tiver a curiosidade de olhar, depois olha, faz a pesquisa e olha o caminho de Israel até chegar à terra prometida. Você vai ficar perplexo. Como foi aquele caminho? Era só eles chegarem pelo Mar Grande. Era só ir margeando o mar, gente, 40 dias a pé. Isso é porque era 2 milhões de pessoas. 40 anos. Por que Deus aumentou o caminho? Deus aumentou o caminho para estreitar a relação. Ponto. Porque Deus não está com pressa de nada. Deus não estava com pressa. Deus não marcou data. Deus não falou, Tiago, para Moisés, falou assim: ó, 35 dias vocês estão dentro, garanto. Vou pôr fogo no pé de vocês vão caminhar ligeiro nesse deserto. Não, Deus falou assim: ó, vou levar vocês. Quando? Vou levar vocês. Quanto tempo? Vou levar vocês. Estamos caminhando junto pelo deserto. Irmãos, Deus está falando conosco nesses dias que Ele quer caminhar conosco. Nunca na história havia tido notícia de um Deus que manda fazer uma casa para Ele morar junto com o seu povo. Detalhe: a casa era móvel. Podia levar para onde o povo estava indo. Então o povo ia andando e a casa de Deus ia andando. E Deus falava assim: para agora. E o povo parava. Era uma casa móvel. Porque Deus falou assim: eu estou tabernaculando, eu estou morando, eu estou vivendo com vocês. Irmãos, quando nós fazemos um bezerro de ouro, nós vamos provar da amargura, da frustração da nossa expectativa individual. É por isso que
a um nível elevado de cristãos experimentando uma vida amargurada, uma vida sem sentido, uma vida sem propósito, uma vida que não tem cor, não tem vida, não tem seiva. Porque não entenderam o valor da travessia e estão querendo acelerar o processo. E Deus está falando, não. É no caminho, é na travessia que nós nos conhecemos e você conhece seus irmãos. Sabe aquele dia que você está para ficar louco, surtado com a sua casa, com a mulher, com os meninos, com o tio, com a sogra? Está tudo certo, meu irmão. É o propósito de Deus, você está na travessia. E é nesse lugar, é nessa relação que você está sendo trabalhado para se tornar aquilo que Deus quer que você seja. Sua natureza só vai ser traduzida através de você em uma relação. A gente não traduz Deus sozinho. E tem embate. E tem desacordo muitas vezes. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Se renda à travessia de acordo com o modelo de Deus. Então, a ira de Deus não foi porque eles fizeram um bezerro. A ira de Deus é porque Deus tinha pego aquele recurso para fazer um tabernáculo, uma casa para ele morar com eles. Era a casa deles. Eles pegaram aquele recurso e falaram, vamos garantir fazer um Deus para fazer a gente chegar logo. Então, quando você lê, e Deus fala sobre as cortinas do templo, como tudo seria feito, era com aquele linho fino. Era com o azul celeste. Porque Israel era uma nação escrava. Como é que eles iam ofertar alguma coisa para Deus, construir um templo com os seus trapos? Porque é isso que a nação de Israel tinha, gente. 400 anos como escravo, eles saíram uma nação maltrapilha. Vou falar uma coisa para você. Nem cor tinha na roupa deles. Era cor de burro fugido. Sabe o que é burro fugido? É sem cor. É opaco. Mas Deus falou assim, vocês vão pegar todas essas coisas e vão trazer para que eu construa um tabernáculo, porque eu vou vir morar com vocês. Eu estarei com vocês e nessa caminhada eu serei um pai e vocês serão meus filhos. Vocês vão conhecer o meu amor, a minha bondade, a minha fidelidade. Vocês vão aprender a esperar. Vocês vão aprender a confiar. Vocês não terão mais medo de morrer. Vocês não terão mais medo da subsistência. Isso não vai mais existir. Vocês não vão preocupar com o que vai acontecer amanhã. Quem está entendendo para onde Deus quer nos levar? Porque Deus quer que o nosso coração seja livre para sentar à mesa e acudir aqueles que estão precisando. Deixa eu dizer uma coisa para você hoje, em nome de Jesus. Pode acudir aqueles que estão precisando. Nada vai te faltar. Pode acudir aqueles que estão precisando. Deus é responsável por cuidar de cada detalhe da sua vida. Não retenha, compartilhe. Viva a relação, se lance. E eu quero encerrar falando sobre 3 modelos mentais que hoje correm o risco de vir sobre a nossa vida se a gente não tomar um certo cuidado como nós estamos conduzindo nossa vida. Primeiro, a mentalidade escrava. É a mentalidade que guarda o pão, que tem medo de viver, aliás, de morrer, e o medo de subsistir. Essa é a mentalidade escrava. Mas tem uma segunda mentalidade que acompanhou Israel até esse lugar. É a mentalidade religiosa. Ela é tão ou mais nociva do que a mentalidade escrava. Qual é a mentalidade religiosa? Eu busco Deus na perspectiva do seu poder para que Ele garanta que eu chegue bem, em segurança, que eu tenha bom êxito em tudo que eu fizer. É uma relação prostituída com Deus. A única coisa que Israel queria era usar aquele bezerro, que não tinha poder nenhum, como um Deus, para que aquele Deus, Apis, garantisse uma chegada rápida, confortável, segura e com recurso. Essa é a mentalidade religiosa. A gente precisa, irmãos, saber, checar isso no nosso coração, sondar isso dentro de nós. O que nós estamos fazendo hoje aqui de manhã? O que nós estamos fazendo aqui? Gente, o que nós estamos fazendo aqui? Porque se a gente estiver atrás de um bezerro de ouro, nós vamos amargar uma derrota que a gente não tem nem noção.
Mas você tem um terceiro modelo. Então você tem um modelo escravo, você tem um modelo religioso, que é aquele que prostitui a relação. Eu faço até um jejum em troca daquela bênção. Eu faço até uma oferta em troca daquele negócio. Eu quero é garantia. Mas você tem a mente do filho. Eu anotei algumas coisas aqui sobre o filho, mas vou passar para o Rony. O filho não está preocupado com coisa alguma. O filho curte a aventura. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Cristianismo é para ser uma vida com leveza. Sabia disso? Cristianismo não é para ser uma vida sisuda, pesada, difícil, complicada. Não, é para ser uma vida fácil. Para ser uma vida descomplicada. É para ser uma vida alegre, é para ser uma vida leve. É para ser uma vida de filho. A gente precisa se libertar desse modelo sisudão. A gente precisa levar a nossa vida com leveza, a gente precisa curtir a aventura, sabia? A gente precisa fazer caverninha na areia quando tiver deserto. Porque vai chegar um lugar que vai ter pasto. Então vai ser diferente. Mas curta a viagem. Desfruta da viagem. Tem gente, vou falar uma coisa para você, eu estou te entregando um recado de Deus. Tem gente que vive tanto na perspectiva do futuro que não consegue ver o presente, desfruta de nada. Tem gente que junta a vida inteira pensando, quando eu tiver velho eu vou desfrutar. O cara vai e morre. E deixa a viúva nova. Meu irmão, curte a travessia. Quando for deserto, curte o calor, bronzeia um pouquinho. Quando for frio, põe o casaco. Aproveita, tira as roupas do armário. Deus é um Deus de estações, de ciclos. Se permita andar e ser tocado por Deus. Toque as pessoas. Minha casa tem sido tocada pelas pessoas desses dias. E gente que às vezes a gente nem esperava, que tem tocado nossa vida, nossa família. Permita ser tocado. Permita fazer o que Jesus fez com Tomé. Fala, Tomé, aqui, ó, põe o seu dedo na ferida. Toca em mim. Desfrute daquilo que Deus tem colocado você no cenário que for. Talvez o seu deserto está diferente do meu. Talvez você está vivendo um momento agora de um jardim lindíssimo. Colha as flores. Mas quando chegar o momento que as flores forem embora, vai podar o jardim, meu irmão. Porque Deus vai dar uma nova estação e você vai poder ter flores novas, bonitas de novo. Se permita viver intensamente aquilo que Deus tem programado para a sua vida. E por último, um filho não ousa insultar. Eu vou falar uma coisa para você. Quem aqui é pai e mãe? Levanta a mão, deixa eu ver quantos pai e mãe tem. Muita gente. Ô Pablo, e se o Pietro virar para você e falar assim, pai, eu estou preocupado. Será que vai ter café da manhã amanhã? O que você sentiria se o PP chegasse para você e falasse isso? Entendeu nada, tem que aprender muito. Você vai virar para ele e falar assim, você está preocupado com isso? Isso não é responsabilidade sua, é responsabilidade minha. Você vai sentar na mesa e vai comer. A provisão é responsabilidade do pai. Agora, quem é seu pai? É o pai que pode todas as coisas, que não tem limite algum. Você está preocupado por quê? Por que você está preocupado? Então, o filho, além de curtir a paisagem, ele descansa. Ele sabe que haverá o suficiente para ele fazer a sua travessia. Então eu queria que você refletisse sobre isso. Eu quero passar para o Rony, que eu sei que Deus vai falar com você também através da vida dele. Alô? Bom dia! Eu não estou querendo repetir a prosa de manhã, não. Ela foi forte. Primeiro culto, nós tivemos uma reunião muito forte. Muita graça de Deus, assim, né? Mas eu queria falar, Raul, me veio aqui no coração, para o judeu, alguns judeus, filósofos, pensam a questão do Éden, a saída do Éden, né? Quando o homem e a mulher são expulsos do jardim, como uma quebra da alienação. Tipo assim, o mundo não é o paraíso. Ou seja, quando eu encarei uma realidade muito forte lá fora. E é interessante a figura, porque a gente fica, parece que, querendo viver muitos aspectos da nossa vida a partir de uma ideia de paraíso. E
eu tenho até uma palestra que eu dou em alguns lugares, né, que é o Jardim das Ilusões, né, quando a gente vive a nossa vida a partir de um falseamento das realidades que nós vivemos, de uma fantasia. Então, quando que a gente precisa vestir uma fantasia? Quando a gente quer esconder as nossas debilidades. Foi assim lá no Éden. E a alma é dessa forma. A alma ela precisa construir fantasias como uma forma de fugir da realidade e numa expectativa de um resultado. E é esse o desafio de Deus na nossa vida desde o Éden. É romper com a nossa ideia de fantasia. Então, essas fantasias que nós vamos fazendo, uma dessas fantasias é a construção de uma divindade. Porque a divindade é um ser muito poderoso que tem o controle. E a religião é a nossa forma construída de relacionar com essa divindade muito poderosa, de forma a, de alguma forma, eu tomar o controle da divindade e ser o Deus de Deus. Não é? Aí eu fico sendo Deus de Deus, então Deus trabalha para mim. E aí eu tenho que pagar o salário dele. E qual que é o salário de Deus? Para uns é uma caminhada até a Trindade, para outros é acordar de madrugada, é fazer uma reza, para outros é ajudar os pobres, os necessitados, né? Quase sempre coisas que eu tento, é como se eu colocasse, né, a fantasia mais linda para ver se eu seduzo Deus para ele trabalhar para mim. E a gente estava falando, o Raul aqui falou de uma notícia difícil que a casa dele está vivendo. Eu ainda não sei, nós vamos partilhar isso, né, em algum momento e orarmos juntos. Mas a coisa mais forte para tirar o cara do jardim do Éden, das ilusões, do jardim das ilusões, é uma notícia ruim. É um diagnóstico, por exemplo. Eu lembro, né, quando eu voltando para a conversa de manhã, hein, velho? Eu lembro. Foi bom, hein? Eu lembro quando eu recebi o primeiro filho, pastor de igreja, que a coisa, né? Notícia, menininho chegando. Tá bom demais. Mulher de Deus, homem de Deus, menininho, uma benção. Primeiro mês, vem uma endemoniada de uma médica me tirar do jardim das ilusões. Nossa, menino, quando eu tô vendo aqui, parece que ele tem uma doença tal. Satanás. Demoniado. Fala pra mim se você não pensa isso dos médicos, de vez em quando você vai lá. E qual que é a tendência nossa? Vamos voltar pro jardim das ilusões, vamos arrumar umas orações, uns negócios, porque no próximo médico que eu for, ele já vai ver, vai me dar um relatório que não tem a doença, tá beleza. Foi bom demais. Não é não, velho? Volta pro jardim. Bom, é só uma figura, né? O que eu quero dizer é que a travessia que nós queremos fazer, né? Então nós estamos falando aqui de uma travessia. O povo estava escravo, fazendo uma travessia para uma terra prometida, que já era desse povo, mas eles perderam. Perderam por quê? Perderam na sua separação da sua identidade, quem eles eram, de qual era o propósito de Deus, quem era o Deus que eles seguiam. Foi isso que fez aquele povo se afastar tanto da terra, se tornando escravo. E aí, quando esse povo é retirado da sua terra, eles têm consciências totalmente equivocadas sobre a divindade. Então a divindade é o seguinte: a divindade é aquela coisa incerta, que você não sabe se você está fazendo o tanto bom que ela gosta, se o pagamento está ok, do tanto bom para ela fazer o que você quer que ela faça.
Então, o medo da morte, diz a palavra de Deus, né, em Hebreus 2, 14 e 15, que o medo da morte é a escravidão de Satanás na vida da pessoa. O diabo te escraviza pelo medo da morte. Ah, se tem o diabo, se existe o diabo, se tem gente que ainda duvida. Pode ser que não exista. Mas existe o medo da morte, então acabou. Então você pode dar o nome do diabo, se você acha que o diabo não existe, medo da morte. O medo da morte te escraviza. Pronto. Esse demônio não tem jeito de fingir que ele não existe. E qual que é o medo da morte? É o medo de perder alguma coisa muito importante que você consagrou, né, que você recebeu com muita expectativa, com muita esperança. Você, assim, do seu coração falou assim, ó, isso aqui eu formei para mim, eu trabalhei por isso aqui, ou isso aqui eu recebi da vida, e top, isso aqui tem que estar protegido. Aí você começa a trabalhar com a divindade. Eu lembro de Jó. Jó, uma pessoa maravilhosa, está cuidando de tudo, 10 filhos, o homem trabalhava, 10 filhos. E a Bíblia diz que não havia um homem como ele na terra. Não tinha homem como ele na terra. O testemunho a respeito de Jó não foi dado por homem algum, foi dado pelo próprio Deus. Tá vendo? Ele fala com o diabo, fala assim, ó, viste o meu servo Jó, homem bom, reto, justo, íntegro e que se desvia do mal. Não há na terra nenhum homem como ele. Naquelas eras, né, Jó pode ter sido contemporâneo de Abraão, um pouco antes, um pouco depois, mas Jó, naquelas épocas, ninguém sábio como aquele homem. Ninguém rico como aquele homem. Entende? Então as pessoas vinham de longe para buscar sabedoria com aquele homem. De repente o Jó está lá, adorando a Deus, fazendo suas orações, e de repente o diabo, diz a Bíblia, que Satanás vai diante de Deus, tem uma conversa, se apresentar como empregado, junto com os outros anjos. Vai lá, rapaz, Rafael, Miguel e Satanás. Tudo que é aí deve ter nome de anjo, né? Raimundel. Pedrel, todo mundo era anjo, né? Mas estava lá os anjos, trabalhavam para Deus, e estava lá o Satanás. E prestando conta para Deus. E Deus é bom demais, rapaz, porque Deus é um negócio seguinte, você pode servir Deus, seguir Deus, que a sua vida está protegida. Satanás foi para lá, com certeza sabia quem era Jó, mas ele não mexeu no assunto. Mas Deus é desavisado, gente. Mexer com Deus não dá certo, não. Não sei se o que vocês estão fazendo aqui. Porque esse negócio de Deus é complicado. Porque o Satanás só foi lá e Deus vem e chama a atenção de Satanás para o Jó. Olha que trem atrapalhado. Fala para mim. Você viu meu servo Jó? Se Jó estivesse na reunião, eu ia puxar a orelha de Deus e falar, mas o que é isso, rapaz? Estou aqui te servindo, você vem com as ideias malucas dessa, o homem não está mexendo comigo. Vi Jó. Você viu tanto que ele é joia? Vi, mas também você dá tudo para ele, protege ele. Vai lá e toma tudo então. Entende isso? Aí, em um momento, Jó perde tudo que tinha, mas não é só tudo, não. Ele perdeu 10 filhos. Os 10 filhos dele. Aí a Bíblia fala assim, Jó não pecou, Jó permaneceu, né? Só que tem um texto lá no capítulo 3, 25, que fala o seguinte: o que eu tinha medo veio sobre mim. O que eu temia me sobreveio. Então, Jó acordava, no começo do texto fala assim, Jó fazia orações. Sabe o que é que ele fazia oração? A hora que os filhos dele estavam na mesa, festejando, comemorando, o Jó não ia para a mesa. Sabe para onde que o Jó ia? Para a reza. E por que ele ia para a reza? Porque ele queria garantir que os filhos dele não iam morrer. Garantir. Certo? Então, o medo de morrer nos faz querer garantir. Nos faz querer trabalhar para Deus. Para quê? Para fazer a nossa vontade, para controlar Deus. Só que Deus é desobediente. Mais do que os meninos teimosos da sua casa, Deus é desobediente. Por quê? Porque Deus não está interessado
em resolver os seus problemas. Deus está interessado em transformar a sua vida na pessoa que Ele projetou você para ser. E não importa o quanto você acha que pode pagar essa conta. Porque a conta mais alta Ele pagou, sabe com o quê? Com o Filho dele. Para que eu e você tivéssemos a oportunidade de nos tornarmos a pessoa que o Filho dele é. E para isso, todas as suas ilusões precisam ser quebradas, todas as minhas fantasias precisam ser quebradas. Então minha vida é diagnóstico, minha vida é notícia difícil. Eu falo assim, Jesus, que hora que não vai descansar? Eu acho, né? Então eu queria ter uns descansos. Sabe? Tem hora que eu queria ficar uma semana sem ouvir uma notícia difícil. De uma moça jovem que às vezes nem se casou ainda e de repente dá um câncer, perde o útero. Fala para mim. Uma notícia dessa. Uma filha sua. Fala para mim da notícia de uma mãe que perde seu filho. Jovem. Formando em medicina. Fala para mim da mãe que sempre sonhou em pegar seu filho no colo e perde esse filho, não pode ter mais. Fala para mim de você que às vezes projetou construir uma empresa com trabalho, com coração, com boa vontade, de repente acaba tudo. Alguém vem e te toma tudo. Quando vem a notícia ruim? Quando quebra tudo que você fantasiou, né? Como a gente disse hoje de manhã, né? Quando alguém vem e tira o seu chão. Já ouviu falar isso? Tirou o meu chão? Tudo que você quer é Deus. E perguntar quanto que Deus cobra para arrumar as coisas na sua vida. Mas eu vou te falar. O preço já foi pago. O único preço que agrada a Deus foi pago pelo Filho dele. E que nós temos agora nesse Deus que nos salvou pelo preço pago pelo Filho dele, porque nenhum de nós, por nada bom que você faz, te aproxima de Deus. E Deus não precisa de presentes, porque a Bíblia diz que Deus não é servido por mãos humanas. Então, se tudo que você faz está fazendo para Deus, você está equivocadíssimo. Tudo que você faz, você tem que fazer porque é fruto da consciência que Deus gerou em você. É fruto da consciência que você desenvolveu ao conhecer Deus profundamente. Porque enquanto temos medo, não conhecemos a Deus. Enquanto temos medo, ainda estamos longe. Então Jesus um dia deu uma notícia para nós. Deus meu, por que me desamparaste? Deus desampara. Com Deus não dá para contar. Mas Jesus nos dá uma outra consciência. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Pai, eu entro agora num processo, eu tenho consciência total, e agora totalmente eu me entrego ao Pai, sabendo que o Pai sabe como formar, como desenvolver, como transformar, como atuar, para que o Filho dele seja o que tem que ser. Sabe por quê? Porque Deus habita a eternidade. Deus não habita esse processo nosso aqui limitado. Meu filho que não nasceu cumpriu todo o plano que ele tem na vida nos 9 meses de gravidez. E eu sinto muito que eu não posso dar garantia de Deus no seu, mas enquanto você tem medo de perder seu filho, você vai viver igual Abraão. Abraão teve um menino, 25 anos para ter um filho. Quando teve o filho, sabe o que aconteceu? Deus chamou ele para uma conversa e falou, vai lá, me dá o seu filho de volta. Ah, meu amigo, o povo fala que Abraão creu, achou bonito. Eu falo para você, então Abraão é diferente demais de mim. Porque eu estou falando isso aqui para vocês, eu nem quis conversa, com certeza eu nem quis falar a primeira fala da reunião primeira, da primeira de manhã, outra conversa. Sabe por quê, meu irmão? Dói dentro de mim falar isso para você. Que é tanta notícia. Mas eu vou te falar, o homem que senta aqui, o homem que saiu das suas inocências,
amadureceu em muita coisa, ainda tem muito chão para caminhar, ainda tem muitos medos, meu, e todos os medos são controles de Satanás na minha vida. Ruim de falar isso na igreja, irmão. Ruim de falar isso para crente. Como pastor, você está fazendo o que aí na frente? Mas todos os medos que eu tenho no meu coração ainda são os controles do diabo, do Satanás, do coisa ruim que você quiser dizer. E se você achar que o diabo não existe, então o medo que ainda tem no meu coração é o Satanás na minha vida. Porque é esse medo que fragiliza todas as minhas entregas. É esse medo que fragiliza as minhas exposições. É esse medo que me põe na timidez, no medo, no esconderijo, para que eu não exponha a minha vida e você não veja as minhas vulnerabilidades, como nós falamos aqui. E tem hora que de quem eu quero esconder mais é de Deus. Agora, Abraão foi, vai lá Abraão, e quando Abraão devolveu o filho dele, Deus devolveu o filho para Abraão, porque Abraão, agora você pode ser pai desse menino. Venceu o medo da morte. Amém, irmão? Você está com medo de morrer o que na sua vida aí? Será que, assim como eu, tenho muitos medos que precisam ser vencidos? Alguns eu nem sei que tenho. A vida, a graça do Senhor vai providenciar que a vida me revele esses medos. Agora, se você não está vencendo os medos, se você está fugindo ainda, querendo proteger algo, querendo evitar uma conversa, vou te falar, essa área da sua vida está em escravidão. E por isso que a confissão existe. Sabe o que é a confissão? A Bebel lá, a Isabel do Paulo Júnior, Isabel Borges, a gente estava no Culto e Graça, e ela falou um negócio. Sabe o que é a confissão? Sabe o que é a confissão? Quando eu confesso, eu já sei o que eu tenho que fazer. Eu falei aí, ó, é verdade. Lá na clínica eu trabalho para o cara confessar. Quando ele confessa, ele já sabe a resposta. Mas as pessoas não confessam. As pessoas sentam com a gente para falar o quê? Para te contar uma história, para justificar a merda que ela está fazendo. Para você entrar na situação, pensar igual ela e apoiar ela. Nunca recebi, não recebi um. Recebi um casal, esse dia eu falava isso aí há muito tempo. Eu recebi um casal, esse mês passado, que estava lá disposto. Eu até falei para eles, ó, vocês quebraram minha fala. Mas até então, eu nunca recebi um casal que quisesse realmente transformação. O casal vai lá, é o seguinte, o homem vai te contar uma história para você acreditar nele, para pensar que a mulher dele está ruim, que tem que melhorar. A mulher vai te contar uma história para pensar que o homem dela é ruim, que ele tem que melhorar. No final, a mulher está contando que o psicólogo vai decidir por ela e resolver o marido dela, e o homem é a mesma coisa. Mas quando confessa, resolve, sabe por quê? Confessar é eu tirar essa fantasia que eu criei, essa ilusão, essa ideia, esse medo que eu tenho de me expor nas minhas fragilidades e fazer a travessia para o lugar que eu deveria estar. Porque a travessia volta, é arrependimento, por isso que a Bíblia fala de arrependimento. Arrependei-vos e convertei-vos, vira da onde você está indo e volta para onde você tem que estar. Esteja no lugar que um pai tem que estar, que um marido tem que estar, que um homem tem que estar. E às vezes para isso, devido aos nossos muitos traumas e dores, muitas angústias e sofrimentos, nós precisamos então deixar de falar com Deus para falar com o Pai, sabendo, Pai, o Senhor vai me ensinar. E às vezes o Senhor vai me ensinar tirando um doce da boca, às vezes o Senhor vai me ensinar me levando a alguns lugares que eu não gostaria de ir, mas o Senhor vai me ensinar e quando eu me tornar o homem que o Senhor quer que eu seja, ninguém mais me toma nada, não tem mais escravidão, não tem mais domínio, não tem mais tristeza. E naquela área agora amadurecida eu encaro qualquer desafio. Amém, irmãos? Aí eu fiz a travessia. Você nasceu da vagina de uma mulher, meu amigo? Olha, no primeiro momento seu já te cortaram um pedaço de você. Você recebia comidinha no umbigo, já te cortaram. Dali foi só notícias. E nós não podemos mais fugir das nossas notícias. Então qualquer casamento pode ser restaurado para quem confessa. Qualquer filho pode ser restaurado para com o pai, para quem confessa. E qualquer filho pode salvar e redimir os seus pais quando ele confessa. Mas para quem se esconde, não tem solução. Amém? Vamos orar, né? Vamos orar.
Não se esconda em folhas de figueira ou em qualquer outro lugar. Entrega a sua vulnerabilidade ao Senhor, porque Ele quer trabalhar em você, nesse tempo aqui e agora. Amém? A travessia, dando um novo significado para a vida. Aonde você está? Em qual parte? Se submeta aos processos de Deus e seja trabalhado por Ele na maneira dEle. Amém? Aleluia. O Lucas está aí? Ah não? Já saiu? Eu quero orar por você agora, por mim, por nós. Irmãos, eu acho que nos últimos anos eu não escutei uma palavra tão poderosa para a minha vida. Quero louvar a Deus pela vida de vocês. E eu creio que Deus falou de maneira muito forte também, profunda, na vida de outros irmãos aqui. Eu não queria que essa oração fosse uma oração comum. Eu queria que quem sentiu assim, desafiado, com sofismas quebrados, a Bíblia diz que nós somos transformados pela renovação do nosso entendimento. E nessa manhã a gente está tendo um momento muito profundo de transformação de entendimento. Quando eu ouço o Raul e o Rony dizer das angústias próprias da vida deles, de desafios de saúde, de desafios de perdas, entre aspas, isso é porque está sendo parido algo aqui que Deus fez conceber no coração deles. Então, acima de tudo, isso aqui é um testemunho. E eu já estou de pé, eu quero fazer parte desse apelo, desse momento aqui. Quem quiser aceitar esse apelo, eu queria convidar para ficar de pé, para que essa palavra seja realidade na nossa vida, amém? Esse momento é um momento de libertação na nossa vida, tantos anos. Tantos anos vivendo preso. Eu me converti aos 12 anos. E aos 43 eu sinto que Deus está me libertando. Sou pastor desde os 27 anos. E aos 43 Deus está libertando a minha vida de medos. Então, meu irmão, feche os seus olhos, não resiste não, em nome de Jesus. O Espírito Santo está aqui nessa manhã, nesse início de tarde, nesse dia de domingo. Pai, nós queremos dizer, como o Rony disse aqui, nós queremos confessar. Nesse momento nós abaixamos todas as nossas armas. Nós despimos de toda fantasia, de toda roupa que a gente colocou para nos proteger, que eram as marcas da nossa incredulidade, da nossa falta de fé. E nós nos apresentamos, Deus, despidos diante do Senhor. Nós nos apresentamos despidos diante do Senhor. Nós nos apresentamos como alguém que quer parar de viver de ilusões e queremos ser amigos da realidade. Nos faz amigos da realidade, Deus, para viver os processos que o Senhor tem para nós. Que a gente peça menos o poder de Deus e mais o sustento, a graça, a misericórdia, a comunhão, o relacionamento do Teu Espírito Santo conosco. Que sejamos menos dependentes dos milagres, ainda que o Senhor os faça na nossa vida todo santo dia. Todo santo dia. Mas nós queremos dizer que queremos ser mais dependentes
de um amor incomensurável, de um amor inalcançável, imensurável, não tem como medir o amor do Senhor, é dele que nós queremos depender. E declaramos hoje, Deus, que nós somos uma nação de livres. Nós somos pessoas livres. Nós não somos mais pessoas reféns das estratégias de Satanás. Não somos mais reféns do medo. Deus não está cuidando da nossa vida porque Ele já cuidou de tudo, como fomos ministrados aqui. E é assim que nós queremos viver, Deus, preparados para toda boa obra que o Senhor nos trouxer. O Senhor está forjando pessoas valentes aqui. Valentes que vão encarar a realidade, ao mesmo tempo em que estão sendo curadas. Assim como o Jó foi curado, assim como o Rony está sendo curado, o Raul está sendo curado, eu estou sendo curado. Cada um de nós aqui queremos ser curados pelo Senhor. É maravilhoso, o teu reino é maravilhoso, as virtudes estão fluindo, Deus, no nosso meio. E eu te louvo por essa congregação, por esse ambiente de intimidade, por esse ambiente, ó Deus, sem máscaras, por esse ambiente honesto, esse ambiente digno, esse ambiente cheio da presença de Deus nesse lugar. Em nome de Jesus. Essa manhã é manhã de restauração e de libertação. No nome santo de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Amém. Em pé como nós estamos, eu quero falar com os irmãos sobre esse assunto. Responsabilidade de repartir. Vocês sabem que aqui a gente não mercadeja a palavra de Deus e nem faz leilão. Amém? Pode se orgulhar, fala, não, aqui no Sal da Terra Alfa a gente não vê isso. E aí, antes de cantar, eu vou cantar só o refrão. E aí nós vamos cantar em cima do que o Juninho estava orando agora. E aí, enquanto a gente canta, você que quer fazer sua contribuição, pode fazer. Então, sua oferta, seu dízimo, chame como você quiser, seu compromisso, chame como quiser. Amém? Amém. Eu estou tomando um passo nessa manhã aqui. Eu jamais faria isso. Quem caminha comigo sabe que eu pegaria o microfone para recitar alguma das minhas poesias, porque a poesia é o próprio desnudamento de quem as escreve. Mas eu estava ali tão inquieta com o meu coração e eu falei, eu tenho que declamar para a igreja, porque essa poesia aqui, ela é profética para todos nós nessa manhã. E eu gostaria de compartilhá-la com vocês. Ela foi meditada em João 11, quando Jesus ressuscita Lázaro. E diz o seguinte: o medo da morte acende o desejo de fugir. Agimos como forasteiros, arrastamos nossos pés trôpegos pelo caminho da escuridão e nos tornamos seus prisioneiros. Por que fugimos? A solução não está na fuga, mas em conhecer a luz do mundo, que elimina as trevas, remove a pedra do nosso cativeiro e nos chama pelo nome. Lázaro, vem para fora. E nessa manhã, eu quero dizer a toda a igreja: igreja, vem para fora. Que vocês possam, enquanto o Raulzinho vai cantar, vocês possam em oração e dizer: a minha casa vem para fora. Luciana vem para fora, Pablo vem para fora, Luciana Dutra vem para fora, Ti vem para fora. Cada um de nós, porque essa é a ordenança que o Espírito nos deu na manhã de hoje. Amém? Feche os seus olhos, já estamos encerrando. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Erga sua voz e diga: eu não sou
sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Você pode dizer mais uma vez esse refrão? Eu não sou mais escravo do medo. Diga, eu sou um filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Oh, eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Espírito Santo, como o Juninho acabou de falar agora, nós queremos dizer amém para tudo que ele disse. Que seja esse um tempo novo na nossa vida, onde a gente se livre, se liberte de todos esses medos. Que nada nos impeça de fazer a travessia à maneira de Deus. Nós te agradecemos, Senhor. Que o amor do Pai, do nosso Pai Celestial, que está sempre presente conosco, a graça bendita do seu Filho, que está sempre presente conosco, e a comunhão no Espírito Santo, que também está sempre presente em nossas vidas, estejam conosco não só hoje, no primeiro dia da semana, mas sempre, em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Uma semana vitoriosa, de graça, de paz para sua casa, em nome de Jesus. Aleluia.